E vamos falar agora de uma cirurgia plástica que ainda é cercada de muito preconceito. Mas quem faz gosta bastante do resultado. É a prótese glútea. Vamos falar então sobre prótese glútea. Com ela que entende tudo do assunto, muitas mulheres chegando por aqui querendo dar uma melhorada nessa parte tão importante, né, doutora? Tão visada do corpo, que é o bumbum. Não é à toa que existem tantas técnicas hoje para o bumbum, né? Vários tratamentos, porque é uma parte que preocupa, né? Muitas mulheres têm celulite, muitas mulheres têm problema no bumbum e a prótese ela resolve muita coisa. Inclusive aumenta, né? Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. A proposta da prótese é volume. E às vezes, Natália, mesmo a gente com prótese, tem pessoas que têm uma retração muito grande aqui na lateral, uma depressão muito grande e a gente precisa complementar com gordura. Ou às vezes a pessoa tem realmente os flancos, excesso de flancos e a gente tem que lipar. Então, às vezes, não é só a implantação da prótese, às vezes a gente tem que modelar e completar. Inclusive, tem pacientes que não só a prótese, não é só a prótese que vai ser suficiente, a gente vai ter que colocar mais volume ainda, por incrível que pareça. Por exemplo, uma prótese dessa tem 500 ml, tem pacientes que precisam mais do que isso. Então a gente bota... É um tamanho médio? Não, é o maior tamanho. É o maior tamanho. É uma ideia. Tem gente que precisa mais do que isso. Realmente. E hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente sobre isso. Existe, Natália, muito preconceito em relação à implantação de prótese glútea. Existe. Até as pessoas que colocam e fica muito bom, fica muito discreto, geralmente elas não falam. Elas não falam, porque imagina a outra, ela implantou prótese de glútea. Então sempre gera aquele... É totalmente diferente de prótese de mama. Prótese de mama, as pessoas querem dizer que colocou prótese de mama, mas a de glúteo não. É totalmente o inverso. Às vezes a pessoa usa aquela órtese, aquele enchimento, mas quando coloca a prótese não quer dizer que colocou a prótese. Acho também por não ser tão comum, né? Porque a de mama já é uma coisa mais disseminada, mais comum. Mas é que eu tô te falando, existe um preconceito em relação a isso. Os resultados são bons. Os resultados são maravilhosos. A gente consegue tanta naturalidade que justamente as pessoas não percebem. Que essas pessoas que não têm ou então queriam maior, às vezes dizem, não, porque eu engordei. Eu falo, não quer desculpa, ficou tão perfeito que a pessoa não vê, não acredita. Por mais que imagine, será que colocou, será que não colocou? Não tem como ter certeza. Mesmo pegando, não tem como a pessoa ter certeza. A incisão é tranquila. A incisão é entre o glúteo. Muitas pessoas acham que é na parte inferior do glúteo, no sulco, o infraglúteo, mas não é. É entre os glúteos realmente. Então ela fica imperceptível. Tá? Aí você fala dos tamanhos, doutor. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Na verdade, a gente tem uma diferença aqui de formato. Você vê que essa daqui ela é mais anatômica e essa aqui ela é redonda. Isso vai depender da avaliação. Depende de cada paciente. Por exemplo, se for um paciente que tem realmente glúteo e quer aumentar, você pode botar uma prótese redonda. Já aquela paciente que não tem nada, geralmente a gente coloca essa anatômica, porque vai ficar mais... formato melhor. Eu acho bonito aquele formato meio que coração, quando aquela cintura fica bem fina e aqui embaixo fica mais arredondado. Então você consegue isso com essa prótese, tá? Se você quiser mais aumentar. Porque tem muita gente que recorre à implantação de prótese porque não tem gordura. Porque é uma coisa muito comum a gente colocar enxerto de gordura. O problema do enxerto de gordura é que ele absorve 30% mais ou menos do que a gente coloca. Então tem gente que quer muito mais. A gente coloca, absorve. Não, eu quero mais do que isso. A prótese ela é bem mais consistente. A prótese ela tem um pós-operatório bem complicado, assim, em relação à dor, em relação a você ficar realmente sem poder deitar sobre ela, você tem que ficar de bruço muito tempo, evitar sentar nos primeiros dias, isso é muito chato. Eu sempre faço assim, eu amedronto muito quem vai colocar prótese de glúteo, porque se a pessoa não sentir nada, ótimo. Mas se a pessoa sentir, fica chato. Já tá avisada, então, né? Já tá avisada, entendeu? Então, assim, eu prefiro tocar o terror, olha, vai doer muito. Porque realmente, o que você imagina? Dentro do músculo. Entre os músculos.
ela tem que ficar bem escondidinha entre os músculos. Então vai doer. Só que a gente coloca realmente muita medicação antiálgica, né? Pra paciente suportar bem. Mas tem pessoas que são mais sensíveis. Aí o médico ele tem que ser bem realista mesmo, ele tem que confiar. O paciente tem que confiar e o paciente confia naquele médico que fala a real, né? Que não engana, que fala, olha, vai ser assim e o pós-operatório é assim. Como você falou, se não tiver que passar por isso, ótimo. Ótimo. A cirurgia, ela demora aproximadamente 1 hora, é igual ao mesmo tempo da prótese de mama. Só que o pós-operatório é infinitamente mais trabalhoso. E existe... Senta com quanto tempo? Eu demoro a liberar para sentar, mas cada um tem sua conduta. Você nunca pode tirar um cirurgião pelo outro, depende de tudo que aquele médico passou. Tem escolas que indicam 3 dias, indicam 5, eu pelo menos só libero com 15 dias. Então, cada um tem sua forma de ver a cirurgia, né? Que teve seu pós, já tem anos de experiência, né? Existe uma curva de aprendizado muito grande para a implantação de prótese. É uma das cirurgias mais complicadas em relação a pós-operatório. E a gente aprende com o tempo. Então, cada um determina quando o paciente vai voltar, vai sentar. Então, não adianta, porque o fulano faz isso. Não adianta. Cada um acha que tem sua própria experiência e acha adequado um período. Eu quero saber se o pessoal gosta do resultado. O resultado a gente já começou com isso. Eu sou apaixonada, juro por Deus. Mas tem mais uma coisa, a incisão ela é muito próxima à região anal. Então existe a real possibilidade de você contaminar essa ferida. Então 7, 10 dias a gente tem mais ou menos. A gente usa medicamentos mais fortes quando é prótese, né? Antibióticos de amplo espectro, mais do que nas outras cirurgias. Mas realmente a gente fica de joelho no chão pedindo que nada aconteça. Passou esse período, o que eu digo, olha, você nasceu com essa prótese, esquece que ela tá aí, porque ninguém vai perceber. Você vai chegar, a pessoa, não, eu não acredito que tem prótese. E é verdade. Entendeu? O máximo que pode acontecer é a pessoa dizer assim, eu queria mais. Tem que escolher bem antes, né? Geralmente eu sempre coloco a maior que eu conheço. Conheço meu gado. Geralmente você quer mais. São quantos tamanhos, mais ou menos? São poucos, porque realmente não adianta você botar um prazo muito pequeno, tipo 100 ml, não adianta. É muito trabalho, né? É muito trabalho para pouca coisa. Então eu já começo com 300, que é essa aqui. É o mínimo que eu coloco. A não ser que a pessoa seja realmente muito mignon, muito baixinha, muito pequenininha. Mas isso aqui é o mínimo. Porque todo mundo quer mais, quanto mais melhor. Então a pessoa volta às suas atividades mais ou menos em quanto tempo? 15 dias. Já tá de bumbum novo. Já tá de bumbum novo. Já pode colocar o biquíni. Praticamente vida nova. Não, menos. Praia só depois. Menos. Pra tirar uma fotinha em casa. Tirar uma fotinha, né? Mas só, nem pensar, 3 meses. Existem muitas recomendações, na verdade, não é só isso. É uma cirurgia feminina, né? Basicamente. Não. Homens fazem também? Muito. Sério? Muito. Informação boa essa. Muito, sim, senhora. Demais. Sem preconceito? Por quê? Não haveria por quê. As mulheres têm, né? Aí quando o homem vai fazer... Mas, não, tá aí. Eu acho o homem muito mais resolvido. Sério? Muito mais. Porque é o contrário, né? Não, mas não tem nem comparação. O preconceito é zero no homem. Se ele achar que quer, ele quer a maior que tiver, ele não quer nem saber. Se chega pra botar, é outro astral. Eles são mais obedientes no pós? Muito mais, por incrível que pareça. O homem é medroso, né? Tipo assim. É isso aí. Doutora, adorei o assunto, né? Bem interessante. Temos que falar sobre isso, até porque tem uma procura muito grande, não tão... Uma cirurgia, pelo menos assim, vamos dizer, uma cirurgia que ela seja a procura, pelo menos 2 cirurgias por mês de prótese que a gente tem, entendeu? Assim, não é tão pouco assim, né? Vamos supor, num ano você coloca 25, 30 próteses de glúteo. Depende do universo do cirurgião, né? Mas não é tão pouco assim também. E muitas pessoas perguntam também, né? Tem dúvida. Muitas pessoas perguntam e têm interesse, talvez não tenham coragem, pelo preconceito, mas muita gente tem vontade, sim.
O preconceito e o pós-operatório, os dois P's, É né? verdade. É verdade. Mas depois tá tudo tranquilo. Depois Doutora, que passou aquele período mais punk, aí é aproveitar. é aproveitar. Beijo, meu amor. Até a próxima. E eu não posso esquecer aos meus queridos colegas de trabalho do Hospital São Camilo, que te adoram também, o Padre Washington, todo mundo que assiste nosso programa e torce muito pela gente.